Ah, Bom dia a todos e todas. Espero que vocês estejam bem. Eu sou o discente Lucas Vanderlei. Eu vou falar um pouco sobre o termo. O conceito de termo é que ele é um momento, né, em que se inicia ou que se extingue, né, a eficácia de um negócio jurídico. Pode esse momento ser definido em ano, mês, dia ou hora. O termo ele pode ser classificado em dois, que é o termo inicial ou o termo final. O termo inicial é aquele, né, quando inicia, e o termo final, quando se extingue. Um exemplo de termo inicial é quando alguém aluga um quarto de hotel, né, para o dia 30 de janeiro do ano que vem, por exemplo. E o termo final é alguém que aluga, né, um quarto de hotel também do dia 30 de janeiro, só que ele define um prazo, tipo até 10 de fevereiro. Então o termo final aqui seria o dia 10 de fevereiro. No artigo 131 do nosso Código Civil, ele vai dizer assim, que o termo inicial ele suspende, né, o exercício, mas não a aquisição de um direito. E o que isso quer dizer? Quer dizer isso que o termo ele não suspende a aquisição de um direito, né, por ser um evento futuro, mas sim por ser dotado, né, de certeza. Nisso, temos que o termo ele pode ser incerto ou certo. Um termo é certo quando sabe, né, que vai ocorrer e quando vai ocorrer isso de fato. E incerto quando sabe-se que vai ocorrer, mas não sabe quando. Exemplo de um termo certo é o segundo domingo de setembro, daqui a um ano. E um termo incerto é a morte, porque a gente sabe, né, que ela vai ocorrer, mas não sabemos quando. E nas espécies de termos, nós temos os termos convencionais, os termos de direito e o termo de graça. O termo convencional é aquele que as partes, né, por sua vontade, sua vontade própria, ela se insere, né, em um negócio jurídico. Então podemos dizer que o termo convencional ele depende da vontade das partes. Um exemplo disso é Maria, que vai pagar um aluguel a cada dia 10 do mês. Ou uma Maria que pode permanecer no imóvel por 6 meses. O termo de direito é quando um termo ele é definido pela lei, no qual a gente chama de termo legal, ou quando determinado por um juiz, né, nós chamamos de termo judicial. Já o termo de graça, ele também é conferido pelo juiz ao devedor, né, para aumento do prazo de pagamento, de parcelamento de uma dívida. Um exemplo desse termo de graça é o artigo 916 do nosso CPC, né, que ele permite, né, ao juiz poder parcelar a dívida em 6 parcelas mensais. O termo ele pode ser essencial ou não essencial. O termo essencial é aquele é determinado que determinado termo ele é fundamental para a eficácia, né, de um negócio jurídico. Ou seja, se ele for realizado fora do prazo, não vai ter o seu efeito. Tipo, um fotógrafo que é contratado. Se ele prestar o serviço um dia anterior do casamento ou em um dia posterior, ele não vai ter cumprido a utilidade do contrato, ele não vai ter cumprido aquela utilidade que ele foi designado. E temos o termo não essencial. Termo não essencial é aquele que, para um negócio jurídico, que ele não é essencial para um negócio jurídico, ou seja, se for realizado fora do momento, ele continua surtindo seus efeitos. Exemplo, uma pessoa, né, que teve que pagar o aluguel até o dia 10. Que ela tem que pagar o aluguel até o dia 10, só que ela paga no dia 9. Então, o contrato de locação, ele continua, né, surtindo os seus efeitos. Agora, na parte de prazos, a gente não deve confundir o termo com o prazo. Prazo ele é um lapso de tempo que vai do termo inicial até o termo final, igual eu falei inicialmente. Exemplo, é uma pessoa que aluga uma casa do dia 15 de março até o dia 15 de abril. Temos o termo inicial e o termo final, e temos que esse prazo é de um mês. Também podemos falar que o prazo ele pode ser considerado certo ou incerto, assim como o termo, e os prazos eles também podem, né, ser computados em horas, em dias, em meses e anos, igual ao termo. Agora eu passo a palavra para o meu colega Ivan, que vai discorrer um pouco sobre encargo.